Boa tarde a todos que acompanham o Papo Domingueiro nesta edição em homenagem ao Dia das Crianças. Nesta tarde, teremos a participação mais que especial da professora Alzira Bessa, dirigente há 31 anos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, com sede no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais, ambos fundados por Eurípides Bassanufo. A professora Alzira também é presidente do Lar de Eurípides, fundado por Corina Novellino, entidade responsável pela escola Eurípides Bassanufo. Desde 1975, ano de fundação, é responsável pela coordenação pedagógica da escola. A partir do ano de 1990, coordena os trabalhos relacionados à evangelização de espíritos, com metodologia desenvolvida pelo professor Eurípides Bassanufo, tendo publicado 26 livros e realizado mais de 60 encontros sobre a temática, trabalhos orientados pela equipe Eurípides Bassanufo. Então, não teríamos pessoa mais qualificada para abordar a temática da tarde de hoje, que é a evangelização de espíritos e a criança da nova era. Desde já, agradecemos imensamente pelo aceite do convite. Temos certeza que será um fim de tarde valoroso. Seja bem-vinda, professora Alzira. Muito obrigada, Márcia. O prazer é meu de estar participando desse momento, né? Ainda mais comemorando o Dia da Criança. E para mim é um motivo de muita alegria estar com todos aqueles que ora estão participando conosco dessa live, os trabalhadores do Centro Espírita Semente Cristã, aí de Parnaíba, e que Jesus possa fortalecer todos vocês. Para mim é uma alegria estar nesse momento, levando aos corações amigos um pouco do trabalho do nosso caríssimo professor Eurípides Bassanufo. Muito obrigada. E que Jesus possa nos abençoar nesses momentos, levando a nossa vibração a todos aqueles que estarão conosco, né, durante esta live, que todos sejam também agraciados com as vibrações do nosso querido irmão. Nós gostaríamos de dizer-lhes que o período de transição, ele já vem desde a chegada do Cristo na Terra, quando veio preparar todo o ambiente espiritual para que a gente pudesse compreender o seu evangelho. No entanto, com a codificação kardeciana, nós tivemos já estabelecido as diretrizes para que a gente pudéssemos aprender a vivenciar toda uma proposta de educação do espírito trazido por nosso querido Allan Kardec. Nós reconhecemos que, para todos nós, esse período que a doutrina espírita está conosco há mais de 1,5 séculos, trouxe todo o conhecimento que, na verdade, nós necessitaríamos aprender, mas com dificuldades, muitas vezes, para levantar interpretações ou dar direcionamento ao conhecimento voltado para o espírito. Nós ficamos a compreender, a buscar o conhecimento, e esse conhecimento nós simplesmente transmitíamos, ou ensinávamos, mas não tínhamos a preocupação de despertar a consciência do espírito para o seu real compromisso existencial. E talvez tenha nos passado despercebido algumas orientações que Kardec nos traz. Nós vimos aí na Gênese, no final da Gênese, no capítulo 28, quando ele fala desse momento. E em Obras Póstumas nós encontramos uma mensagem que chama Regeneração da Humanidade. E na Obras Póstumas nós vamos ver que os espíritos nos mostra que havia chegado a hora dessa transformação. E para que houvesse mudança do planeta, e essa mudança não é física, essa mudança é de ordem moral, ele nos mostra que nós entramos numa época de transição
e as duas gerações iriam confundir. Aqui estavam aqui, essas que estão aqui e aquelas que estavam chegando. As últimas décadas, desde a década de final de 70, 80, nós começamos a receber já, reencarnar no Brasil, no mundo, no planeta Terra, espíritos com outra visão, outro olhar, uma inteligência mais avançada, mas com algumas dificuldades no campo da moral e também da estruturação da fé. E nós, então, observamos que os caracteres desses espíritos, dessa nova geração, Kardec nos fala, que ela se estabelece na fé inata. Então, no final da década de 2000, do século XX, né, no final do século XX, no início da década de 90, Eurípides Barçanufo nos traz uma metodologia que deu nome de evangelização de espíritos, que é o método da pedagogia do amor vivenciada na educação do espírito. E com essa metodologia, nós fomos, ao longo do tempo, compreendendo que ela dava um direcionamento à doutrina espírita, ao conhecimento espírita, ao nosso ser. Até então, a evangelização das crianças, ela era dividida, como é ainda até hoje, em criança, em juventude, né, ou pré-juventude, mocidade. E com a evangelização de espíritos, nós passamos a entender de forma diferente as fases existenciais do espírito. Porque, na verdade, nós não estamos mais com este olhar para evangelizar o corpo, mas evangelizar o espírito que chega. E a criança dessa nova era é um espírito que vem com outras vivências, com outras necessidades. E se Kardec nos fala que essa nova geração será a fé inata, não essa fé cega, exclusiva, como nós estamos vendo, nós temos que mudar o nosso olhar para atender os interesses dessa nova geração de espíritos que estão chegando. E a nossa grande preocupação como evangelizadora, que sempre fui, é que nós realmente, o modelo que nós vivenciamos, não dá mais para continuar com uma geração de espíritos que tem experiências valorosas. No entanto, ainda trazem hábitos que precisam ser modificados. E Allan Kardec nos mostra que nesta atual conjuntura que nós estamos vivendo, da transição, o que vai mudar é a educação moral. E essa educação moral, ela precisa ser muito bem compreendida. Então, eu vejo que até então, a casa espírita, ela não deu prioridade à evangelização. Nunca deu. A evangelização era um adendo, uma parte. E quem dava aula de evangelização eram as moças, as meninas que gostavam de criança, ou eram professoras, que ministravam o conteúdo do conhecimento espírita da mesma forma que fazia na escola, com atividades, ou então contando histórias da vida de Jesus, e ela passava um conhecimento sem nenhuma reflexão, e sem nenhuma estratégia, porque nós não sabíamos a quem estávamos dirigindo. Então, muitas vezes, fizemos isso de pegar programas prontos, né, às vezes enviados pela federativa, que tem um conteúdo extraordinário, roteiros importantes, mas não atendiam a necessidade das nossas crianças. Então, nós percebemos que houve um esvaziamento na casa espírita da participação do jovem. E a casa espírita, ela foi envelhecendo também. Porque
aos seus dirigentes, àqueles que estavam ali, também foram envelhecendo. E nós esquecemos de abrir espaço para essa geração que chegava. Então, a evangelização de espíritos, quando Eurípides nos trouxe, em 1990, ele já vivenciava isso nas suas aulas de moral cristã, em que sempre o aluno na escola, no colégio Allan Kardec, depois o educando, enquanto ele era professor, ele educava evangelizando, da mesma forma como Jesus. E hoje eu pergunto, será que nós estamos preparados para receber essa geração de espíritos? Então, temos visto as pessoas dizer assim, as crianças de hoje são muito inteligentes. Eles pegam um aparelho, um celular, um tablet, um computador, eles dominam e a gente não. Sim, isso é um desenvolvimento da inteligência. Mas Allan Kardec nos mostra, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa geração é uma geração da intelectualidade. E nós sabemos que a intelectualidade não transforma o espírito. Então, vejo que o maior papel e a maior dificuldade que nós teremos agora é preparar quem é o evangelizador de espíritos para o terceiro milênio. Porque esse paradigma que nós vivenciamos até hoje não serve. Ele não vai conseguir modificar tudo aquilo que o espírito precisa. Então, nossa vivência nesses 31 anos da evangelização de espíritos é de que, primeiro, quem vai evangelizar? Quem vai evangelizar são os espíritas cristãos, que têm conhecimento profundo de doutrina espírita. Porque não dá para a gente fazer de conta que a evangelização ela acontece no sistema periférico. Nós temos que levar a evangelização para o nível consciencial do espírito. Então, primeira coisa, nós vamos ver, respeitar as fases existenciais. Então, a gente tem visto hoje, né, muita gente fala, nós estamos fazendo evangelização de bebê. Então, eu pergunto, quem é o bebê? Nós precisamos trazer agora, gente, no terceiro milênio, agora, após esse período que nós fomos convidados a grandes reflexões, a mudar nossa conduta mental, nossa postura, diante do que Jesus está nos convidando. Nós estamos sendo convidados a rever nossa evangelização. Nós estamos sendo convidados a rever o nosso papel. E o modelo ainda é Jesus, não tem outro. E a evangelização de espíritos, como método, ela dá direção a quem? Ao espírito que sou. Porque a maior dificuldade que a gente tem percebido é da gente acreditar que nós somos um espírito. E às vezes escutamos essa afirmação, espírito reencarnado. Nós somos um espírito. E se aqui estamos, é óbvio que nós estamos reencarnados. Mas nós, como reencarnados, nós temos que estimular todo o potencial que este espírito traz para que ele possa ser conduzido pela verdade. E o evangelizador, de agora em diante, ele não pode omitir a verdade. Então, nós temos algumas características que eu convidaria todos que estão nos ouvindo, e a Márcia, que coordena um trabalho de evangelização, que a gente tenha o tempo para rever até termos que nós temos utilizado e que nada contribui para um espírito que está chegando para
fazer com que o nosso planeta se torne um planeta regenerado. E a regeneração, ela acontece dentro de mim, não é de fora. A educação é um processo intrínseco. Então, nós precisamos saber o que é evangelizar. Evangelizar é dar uma estrutura ao pensamento do Espírito. E Emmanuel nos traz, de uma forma claríssima no Consolador, quando ele fala da infância. Então, eu preciso, do momento em que eu recebo uma criança, no ventre ainda, quando eu compreendi, ou fiquei sabendo que eu estou grávida, ou que a evangelizadora sabe, nosso papel é orientar a mãe, para que ela possa envolver este espírito, encorajando-o a enfrentar a nova oportunidade que Deus está concedendo. Veja bem, a reencarnação não é simplesmente nascer de novo. A reencarnação é uma sublime oportunidade que Deus concede a seus filhos, para que ele aprenda e que ele se eduque, renovando as suas tendências, modificando os seus hábitos, reestruturando o seu pensamento e modificando o seu sentimento. Então, eu volto lá naquela passagem de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos coloca para Jesus aquele conhecimento que ele tinha, que ele já vivenciava as leis de Moisés, que ele conhecia todas as leis. Nós também conhecemos doutrina espírita. Se a gente perguntar para os espíritas, nós sabemos tudo. Todas as perguntas do Livro dos Espíritos, todas as questões, todas as pontuações. E Jesus, o que ele fala para Nicodemos? Nicodemos, não basta conhecer as leis. É preciso senti-las. Nosso papel agora é fazer com que o Espírito sinta o que é o estímulo do Evangelho de Jesus. O que é a verdade. Por isso eu começo falando que tem alguns termos que nós usávamos e que não vai fazer parte mais da nossa evangelização. Por exemplo, ao Papai do Céu. O Papai do Céu vai te dar isso, o Papai do Céu vai fazer aquilo. Nós não temos Papai do Céu. Nós temos Deus. E nós precisamos hoje mostrar quem é Deus para os nossos evangelizantes. Então, o que eu vou fazer com o bebê? Eu vou falar de Deus para ele? Não. Quando Emmanuel nos fala que nós temos o período da infância de 0 até 7, 8 anos, esse momento, a misericórdia divina nos concede um tempo para que nós possamos trazer novos estímulos, desenvolver a parte senso-perceptiva do espírito, dar-lhes novos momentos de vibração para que ele possa começar a perceber o mundo íntimo e aquele ambiente que ele está sendo acolhido. Então, a mãe é a primeira evangelizadora. E, infelizmente, a mãe arrumou todo o quarto do bebê, comprou todos os presentes, fez aquele chá para receber as amigas, receber o filhinho lindo, maravilhoso. Mas ninguém pensou, quem é este espírito que está chegando? O que ele precisa de mim? E é por isso que nesse período do assentamento da reencarnação, os evangelizadores de agora precisam estar atentos para trazer os estímulos mais verdadeiros e ricos, para que possamos, através desse tempo que Deus nos permite, nos concede, de 0 até 7, 8 anos, dar estímulos
que sejam verdadeiros. Palavras que tenham ressonância vibratória no pensamento, porque é tempo de nós começarmos a estruturar o campo vibratório do espírito no ajustamento da atual existência. Como fazer isto? O grande legado da evangelização de espíritos é que ela nos ensina como fazer. Então, a mãe precisa entender que ali não tem aquele corpo lindo. Ali tem um espírito que precisa ser lindo. E nesse período, nós temos tempo para renovar os quadros de memória que foram organizados para fazer parte da anterioridade desse espírito. Então é hora de nós mostrarmos uma música suave, a dar estímulos sensoriais, a falar de Jesus, a mostrar para ele as flores, a trazer o cheiro, o perfume, porque ele começa a sentir, a primeira coisa é o senso perceptivo olfativo da mãe. E aí nós começamos a dar estímulos juntos, mãe, família, para que o espírito possa renovar, sem ter nenhuma interferência das experiências pretéritas. Então, nesse período de 0 até 1, 2 anos, a parte sensorial e perceptiva, ela deve ser desenvolvida com ritmos, com músicas, com canto, com expressões da natureza, trazendo de forma amorosa para esse espírito todo esse manancial de amor, porque ninguém educa e ninguém evangeliza sem amor. Então, quando vai dar o banho, já começa falando da cabecinha, do corpinho. Quem deu o corpinho? O corpinho foi dado pela mamãe e o papai, mas quem pensa, quem sente, é o espírito que ali está. Então começamos a falar de Jesus, para que ele possa, na hora que estiver dormindo, chegue perto do seu filho e diga assim, bebezinho, e diga para ele, nós estamos tão felizes porque você foi recebida em nosso lar para uma nova experiência. Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te acolher, estamos aqui para te amar. E coloque desde o início as regras da moral. O que pode, o que não pode, não é com não que nós ensinamos. O nosso querido professor tem nos ensinado que a observação é o grande legado. Então, por que às vezes a mãe põe um chocalho, alguma coisa que brinca lá no bercinho, ele fica olhando? Coloque uma música suave. Coloque aquela música que toque a consciência. Tem um exemplo que eu já ouvi muitas vezes do Divaldo, quando uma criança que nasceu prematura e o médico falou que não ia ter mais condição num UTI neonatal, e que o pai, com a família, então quis levar o irmão para ver, conhecer a nenenzinho, que eu nem tinha conhecido, e o médico disse que talvez não fosse possível, se ele achava que estava certo, ele disse, mas ele não vai desencarnar. Então, deixa que ele veja. E quando chega lá, ele começa a chamar ele de sol, raio de sol, e o bebê começa a olhar. Ele muda o sistema imunológico, porque enquanto ele estava no ventre, ele cantava para o irmão. Nós precisamos entender que nós somos um espírito
que temos essa percepção, senso perceptivo. Isso vai caminhando, 2, 3, 4 anos. Quantas mães nos procuram dizendo, meu filho está falando que está brincando com alguém, tem um amiguinho, outra hora está vendo bichos, está isso, está aquilo. O que é isso? São senso perceptivo que está desenvolvendo. E às vezes tem pessoas que pensam, isso é mediunidade. A mediunidade numa criança de 4 anos, ela está despontando pelas percepções. Mas por quê? Porque ele está com 4 anos muito mais ligados ao mundo espiritual do que ainda aqui. Então, nós precisamos compreender que a educação de um espírito, ela casa com a evangelização. Então, quando ele está dormindo, inicia o processo da ligação dele com Deus. E aí vou ensinar aos evangelizadores que estão nos ouvindo, uma coisa que sempre fazemos tão singela para ensinar uma criança como orar. Você liga o secador de cabelo e, ao ligar, dá um pequeno calor. Manda a criança pôr a mão para ele sentir o calor. E ele não vai ver. E aí você diz, você está vendo o ar do secador? Não. Põe a mãozinha. Está quente. Desliga o calor. E agora? Está frio. É igual o frio e o quente? Não. Então, a oração também é assim. Nós não vemos. Mas aquilo que nós pensamos sobe, vai embora, chega até Jesus. E traga Jesus, mostre o Cristo para essa criança, porque ele já conhece. Ele está aqui agora para nos auxiliar a avançar. E eles terão ainda muito tempo, muitos momentos difíceis a serem passados. Pensemos nós que a criança da nova era, ela chega pronta. Não. Ainda temos, durante esse século, muitas alterações, porque nós ainda não somos obedientes. Nós estamos vendo na pandemia como nós somos desobedientes às leis. E muitas vezes queremos ser até indiferente. Portanto, existem mecanismos, por exemplo, comece a mostrar para a criança o que é o dia e o que é a noite. O dia, todo dia é igual. Tem o sol, tem a lua, tem a luz, tem o trabalho, todo mundo trabalha. E a noite? A noite não tem sol. A noite tem lua, tem estrela. Nós temos que dormir, porque o corpinho vai descansar. E o espírito vai para o mundo espiritual. E o que é diferente do dia e da noite? O dia é quente, a energia solar, ela é importante, ela vem de toda essa energia cósmica que Deus nos oferece. Trabalho igual e o diferente com estes espíritos que estão chegando. Mostrem todas as situações essa observação. Eurípides nos ensina que o igual e o diferente, ensinado para a criança, nessa primeira fase da existência, de forma reflexiva, inteligente, lá na frente, ele vai entender o que é o bem e o que é o mal. Então, o evangelizador do terceiro milênio agora, depois desse movimento que nós estamos fazendo íntimo para mudanças, nós vamos ter que ajudar muito os nossos companheiros, falando do ser espiritual que todos nós somos. Nós passamos a primeira infância, é a fase mais importante da vida, onde a música precisa ser muito bem cuidada. Nós não podemos dar qualquer música, porque qualquer música ela tem na sociedade, ela tem na casa dela. A casa espírita precisa trazer
um conteúdo que alimente o espírito para que você o mantenha interessado, porque esses espíritos dessa geração não vão interessar pelas aulas frias e contação de histórias. Lembrando-lhes que Jesus não veio contar história. Jesus nos trouxe parábolas. Por isso, Eurípides nos ensina o valor da ambientação reencarnatória. Observar os estímulos que o ambiente traz. Vocês têm outros estímulos do que o nosso aqui no Sudeste. E mostrar o valor disto para que aquelas memórias antigas possam ser modificadas. E quanto tempo tenho? De 0 até a adolescência, até 14 anos, 13, 14 anos. Se fizermos uma evangelização voltado para atender às necessidades desses espíritos, nós teremos uma geração segura, com direcionamento firme para o evangelho, porque os estímulos que elas receberam foram norteadores para a sua existência. Nós precisamos entender que a verdade precisa ser trabalhada. Como sugiro que desde aos menores comecemos a falar do perispírito, a trabalhar o perispírito, a montar aulas para mostrar o que é uma forma, para ensinar esse espírito que o corpo que ele tem, ele vem de uma forma que chama perispírito. Os espíritos que estão chegando e que estão aqui são inteligentes. Por que hoje nós escutamos as mães dizer assim: meus filhos chegam na adolescência e não querem ir? Não querem mesmo, porque não têm interesse. Nós vamos para a casa espírita agora para atender a necessidade desses espíritos, então, não aquilo que eu quero dar, mas aquilo que eles precisam aprender. E na adolescência, é a fase do assentamento da reencarnação do espírito. Então, nessa fase, a organização física já está pronta. E é por isso que quando todo esse fulcro da memória vem, se ele não foi preparado com a verdade, todos os hábitos, todas as tendências pretéritas voltam. E aí nós estamos vendo uma geração que gosta do álcool, uma geração que gosta dos vícios de toda sorte, uma educação que não modificou e não transformou esse espírito. Espíritas, nós temos que pensar, lá nas obras póstumas, Kardec nos chama a atenção, dizendo que daqui para frente, ele diz assim: espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração de devotamento. E a reencarnação é a porta que abre para o cumprimento dos sonhos e ideais do espírito. E veja bem, casa espírita daqui para frente terá que ter grandes mudanças. Nós temos que usar a arte do espírito. Nós temos mensagens belíssimas, tanto na doutrina quanto na evangelização. A arte do espírito. Não é a arte de representar, de cantar, de dançar, não. É a arte de modificar os sentimentos. Nós estamos num momento de grandes decisões. Então, trazer Jesus é vivenciar Jesus. Ainda digo mais, o evangelizador de espíritos seria o trabalhador espírita cristão voltado para olhar o outro como espírito, entender as nossas necessidades evolutivas, quais são as potencialidades, perguntar como é que nós criamos as nossas ideias. Então, nós vamos ter o recurso maior, o recurso divino maior. Não é o computador, não é o tablet, não é nada disso. É a natureza, onde Jesus transformou elas nas maiores salas de aula que a humanidade conheceu. Não é com papel que vou evangelizar.
Não é com vídeos que eu vou evangelizar. É com sentimento. É trazer o Cristo, levá-lo a refletir, a conhecer a infância de Jesus, quando esteve no trabalho com os pais, o amor, o preparo da família. E a evangelização do terceiro milênio precisa de caminhar junto aos pais, porque o dever primeiro é da família. E nessa pandemia nós estamos vendo o desespero, a tristeza, o medo, o cansaço. Por quê? Porque os filhos estão com os pais. E jamais poderíamos cansar, porque os filhos não são nossos. Os filhos são espíritos que vieram por injunções reencarnatórias, a pedido nosso e a pedido deles, pelos vetores que nos atraíram, e nos unimos pelas injunções divinas que nos trouxeram meios para esta evangelização. Convido a vocês que trabalhem, que observem as formas da natureza. Toda estrutura mental se faz pelas formas. É preciso ensinar o espírito a construir ideias, trabalhar suas formas mentais. E por isso que eles gostam de todo o recurso tecnológico que está aqui à nossa disposição e de grande valor, mas essa tecnologia, meus queridos irmãos, não vai dar-lhes nem moral e nem sentimentos. Este é o papel do maior instituto de educação que nós conhecemos, o lar, onde tem a extensão deste instituto na casa espírita. Por isso, eu convido os evangelizadores que estão me ouvindo, que não é possível mais ir para uma evangelização sem conhecer quais são as necessidades da criança, desse espírito. Seja em que idade for. Como nós, quando vamos fazer o evangelho, trazer o evangelho para atender a necessidade daqueles que estão nos ouvindo. E a evangelização vai nos mostrar que eu preciso ensinar as crianças a olhar para a estruturação do pensamento de forma tão simples. Quando você chegar debaixo de uma árvore, veja a extensão do caule, faça esse movimento com as crianças. Olhe embaixo, na raiz, e veja até onde ela vai subindo. E faça esse movimento vertical, para que o espírito possa compreender. Esse movimento que o evangelizador deve falar, que todos nós temos também essa posição vertical, onde os pés me sustentam na terra, mas eu preciso me alimentar de Deus. Então, a linha vertical é muito importante. E no lar, a linha vertical chama mãe, porque cabe a ela fazer a ligação, a conexão entre o filho e Deus. E a horizontal, que é a linha do horizonte, nós vamos mostrar para esta criança que é a linha da fraternidade. Hoje é difícil falar de fraternidade no lar. Não sei aí na região de vocês, mas hoje ninguém quer ter muitos filhos. Quando a gente tem muitos filhos, como eu tenho, e muitos netos, a gente trabalha isso. Então, André Luiz nos mostra, Emmanuel também, que o lar é formado desse ângulo, a linha vertical e a horizontal. E ali nós aconchegamos os nossos filhos como espíritos para trazer-lhes a verdade. E o primeiro passo para o evangelizador
é perguntar para os seus evangelizantes: o que te incomoda? O que você quer aprender? Porque senão, eles vão ficar cada vez mais isolados, sozinhos. E eu te pergunto, quando criança, quais eram os seus brinquedos? Você tinha que pensar, você tinha que criar, transformava caixinhas em carrinhos para você estimular a sua criatividade. A evangelização de espíritos vem para dar um contributo à educação do espírito, modificando a sua forma de pensar. Por isso, convido os evangelizadores a trabalhar as linhas. Quando nós falamos que nós temos que olhar para o alto, porque reto deve ser o meu pensamento. E se meu pensamento for reto, eu vou trabalhar cada vez mais com a postura e a conduta, porque nós falamos uma coisa e fazemos outra. E estes espíritos são inteligentes, eles vão nos observar, não cabe mais a indiferença, não cabe mais a mentira, não cabe mais a ilusão. É momento de trabalharmos a fraternidade, o amor, sentir a necessidade do outro. E nesse momento do terceiro milênio, em plena pandemia, que muitos de nós desobedientes ainda estamos doidos para voltar. E eu pergunto, como voltar? Como voltar se o que nós estávamos fazendo não estava certo? Porque se tivesse certo, não tinha necessidade de termos parado. O orgulho, o egoísmo, a fome, a miséria, a desigualdade, as ilusões, o materialismo, foi dominando-nos. E hoje nós estamos sendo convidados a mudar esse processo, a entender que nós precisamos do outro. Tanto é que o lar se estrutura nessas duas linhas. Eu preciso do pai, eu preciso da mãe, porque são espíritos que fizeram compromissos comigo, com o filho, no mundo espiritual. Não foi depois. E nós hoje estamos vivendo situações que nós não estamos compreendendo, porque nós estamos olhando o efeito de uma moral social e não de uma moral espiritual, não de uma moral consciencial, não de uma moral cristã, porque nós fazemos tudo aquilo que pode, todo mundo faz, eu também faço. E a evolução não se faz assim. Então, se uma geração muito inteligente, volta a Nicodemos, eles têm muito conhecimento, mas não têm sentimentos. Porque não há o respeito. Nós nunca fomos tão desrespeitados como essa geração. Onde desde a década de 70, quando começou a sair a psicologia, que tudo podia, nós esquecemos quem nós somos. E nós somos estes espíritos, em busca de experiências espirituais. E entre essa geração que chega, e a geração que sai, e a geração que fica, nessa transfusão de energias, nós, se tivermos o olhar, nós vamos sentir e perceber quais são os espíritos que vieram para levantar a bandeira do Cristo. Se nós não trouxermos o Cristo para dentro de nós, e nessa mensagem de obras póstumas, tanto quanto da Gênese, Kardec já havia nos avisado que espíritos muito inteligentes estariam conosco e desde criança com ideias de suicídio. E por que tanto suicídio? Porque aquilo que nós entregamos para eles não alimentaram,
as suas necessidades. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, eu convido aos evangelizadores, ao trabalhador espírita cristão, que reveja quem será o evangelizador destes espíritos. Pois se eu não tiver o conhecimento da estrutura que forma uma personalidade, eu não vou conseguir alterar os hábitos doentes. Não conseguirei mudar as memórias que foram programadas para serem mudadas. Por isso que a reencarnação é um meio de educação. Que ninguém nos ensinou isso. E nós fizemos. Hoje, o convite é outro. O espírito precisa ter disciplina. Ele precisa ser conduzido com estímulos, e o maior estímulo que nós temos é o Evangelho de Jesus. Não o Evangelho de conteúdo, de conhecimento, porque o conhecimento não transforma. Por isso que o Espírito de Verdade diz: espíritas, amai-vos, porque é com muito amor que eu vou dar a orientação, vou nortear o pensamento de um espírito na fase inicial, a adolescência, para que ele se torne um adulto evangelizado. Quebrar as ilusões, quebrar os paradigmas, retirar essa visão doente do preconceito que nós temos carregado. É preciso trabalhar a essência, e a essência é o espírito. Até hoje nós ligamos muito às formas, esquecemos de olhar a essência. A essência e a evangelização de espíritos, ela não atua no efeito, ela atua na causa. Porque as enfermidades morais não estão no corpo. As nossas enfermidades físicas é o reflexo de um espírito doente. E nós fomos convidados por Jesus, porque nós ainda estamos aqui. Porque todos aqueles que venceram o seu período e não tinham compromisso com esta evangelização daqui para frente, retornaram ao mundo espiritual. Então, eu chamo a atenção dos espíritas que estão nos ouvindo, que é preciso solidificar a fé, estruturar a fé. E a fé, para ser estruturada, eu preciso ter um conhecimento que se apoie na reflexão. Porque se não for pela reflexão, nós não conseguiríamos dar-lhe o alimento novo. A evangelização de espíritos nos ensina que um dos maiores recursos que nós temos é a palavra, a reflexão, a arte e a natureza. Então, a educação, a evangelização, ela se faz pela arte. E é preciso ouvir o seu evangelizando. Quando você voltar, ou se você voltou, ouça. Eu tenho certeza que eles estão ainda recheados de dúvidas, de medo, de insegurança. E fale para ele da consequência dos atos. Fale do mundo espiritual. As crianças de hoje, elas querem saber do mundo espiritual, porque isso está muito forte na reminiscência delas. Falemos das nossas atitudes, das nossas ações. E falemos, vamos trazer Jesus para o coração, e não falar de Jesus. Vamos trazer Deus em toda a nossa constituição, em toda a natureza, pois é ali que ele está presente. Não falemos mais do papai do céu, desse papai bonzinho, porque quando o papai deixou de ser bonzinho, porque eu fiquei doentinha, papai do céu deixou de ser bonzinho. Não, não é assim. Existem leis. Se a gente falar da verdade, esses espíritos estão prontos para ouvir.
eu espero que todos os evangelizadores revejam tudo aquilo que está sendo feito. É preciso não inovar, mas renovar a nossa maneira de ensinar, de evangelizar e de educar o espírito. Porque essa educação e essa metodologia é para mudar o pensamento, renovando os sentimentos para que o espírito caminhe com a consciência desperta e uma razão lúcida, para que a gente possa ter um mundo de regeneração a partir de nossa intimidade e do trabalho que fizermos para acordar esses espíritos. Eu agradeço a todos vocês e desejo-lhes um bom trabalho e que cada um faça a sua programação de acordo com o grupo de espíritos que lhe foram confiados. Que Deus nos abençoe, tenhamos fé e coragem, porque muito trabalho nos espera. Muito obrigada, professora Alzira, pelos ensinamentos. É interessante observar que na metodologia, no método da pedagogia do amor, é trabalhado muito forte, acredito que seja a base de todo o trabalho, é essa reflexão, né? E esse trabalhar sentimentos, pensamentos e sentimentos. E trazendo as nossas dificuldades enquanto espírito nessa compreensão, né, de ter um direcionamento nesse pensamento reto, né, e sentir, trabalhar esses sentimentos alinhados com o pensamento reto, e essa fase de adolescência, da fase infantil também, nesse contexto que a gente vivencia hoje, ele torna-se um pouco mais complicado, exatamente porque nós, enquanto pais, enquanto mães, não tivemos essa experiência, né, de trabalhar os pensamentos e sentimentos. Então, de que forma a gente poderia orientar, né, os pais, né, para que eles, enquanto espíritos também, se percebam e trabalhem essa compreensão junto aos seus Márcia, filhos, né, todo espíritos. assunto que você trabalhar com uma criança, trabalhe com o pai. É preciso que o pai esteja presente na evangelização dos seus filhos. E nós vivemos o século XX e esses anos agora, 20 anos do terceiro milênio, com pais altamente irresponsáveis com a evangelização do seu filho. Porque nós tivemos uma ideia, ou foi uma formação que tivemos, não sei, estou falando de casa espírita, né? De que a evangelização era feita para a periferia, para a casa de pobre, para a casa da sopa. E nos nossos filhos, muitas pessoas, uma vez eu visitando uma cidade, e numa casa espírita grande, e falando da evangelização, ela falou assim, nossa, eu nunca pensei que eu tinha que trazer meu filho para a evangelização. Então, é que nós olhamos os nossos filhos, que nossos filhos não têm problema, porque nós não olhamos o espírito, e continuamos a cultivar o campo da vaidade, da ilusão, e quando nós olhamos todos como espíritos, eu preciso daquele que está lá fazendo a sopa, daquele que está aprendendo, daquele que vai surgindo, para que meu filho aprenda que a vida é assim. Por isso que fora da caridade não tem salvação. Porque o dia que o pai levar o filho para o trabalho, para a casa espírita, e ele se interessar, ele terá uma família mais ajustada. Hoje, por que tanta violência? Não sei se você tem acompanhado, mas o nível de violência na pandemia foi, assim, exacerbado. Aqui em Sacramento foi um horror. Mas por quê? Porque a mulher saía, o marido saía, os filhos ficavam na creche, ficavam na escola. Se você vai conversar com a mãe, ou seja, na escola, como eu fico na escola, seja na casa espírita, como eu dirijo a casa. Não, mas lá em casa ele não faz isso. Ele fica o dia inteiro na escola, na creche. Ele chega às 5 horas da tarde, 4h30, o que ele vai fazer? Cansado. Ele vai brincar um pouquinho,
talvez toma um banho, janta e vai dormir. Então, não faz mesmo. E a mãe não conhece o filho. Então, o compromisso da família, daqui para frente, é outro. Porque o dever maior de trazer Jesus para dentro da estrutura mental do espírito é da família. Mas como a família não faz, a casa espírita tem que fazer. E é por isso a dificuldade. Então, a gente aqui em Sacramento, nós temos reuniões de estudo com os pais do mesmo assunto que estamos trabalhando com as crianças. Mesma coisa na escola Eurípides Barçanufo. A família compartilha de todo o trabalho da vida da criança. Porque a responsabilidade de educação é deles. A nossa talvez seja a de evangelizar. E evangelizar é dar uma estrutura ao pensamento e dar uma direção do conhecimento para o espírito que somos. Porque, na verdade, nós somos espíritos em busca de experiências espirituais. Nós não somos corpos, como até hoje nós estamos achando que somos. Aumentando a vaidade, iludindo as nossas crianças, né, enfeitando e deixando o espírito fragilizado. A professora Alzira também comentou um pouco sobre a questão da renovação dos quadros de memória, né? E dessa necessidade de mudança do campo vibratório em que os espíritos se encontram aqui, quando chegam, né? E dependendo das circunstâncias em que esse espírito venha, enquanto família, enquanto contexto familiar, esse campo vibratório, né, demanda um esforço maior da família, dos espíritos que recebem esse espírito que chega, e como trabalhar, professora Alzira, no caso, você falou que a gente precisa trabalhar a família, né, mas essas famílias que não têm essa condição ou essa possibilidade de ter um centro espírita que direcione melhor essa formação, essa mudança de pensamento, né, de nível consciencial. Como é que a gente poderia colaborar, de certa forma, com esses seres, né, que deixa têm eu te dizer essas uma coisa. condições? A reencarnação, ela é planejada. Ninguém reencarna fora do seu contexto espiritual de necessidade. Então, a educação do contraste é o grande legado que Eurípides Barçanufo nos trouxe. Imagina você, nós sairmos, vocês que estão no Piauí, diferente da nossa condição aqui, que as nossas dificuldades são outras. Cada um está na sua região para se adequar a essa situação. Então, vamos trabalhar o quadro de memória que você perguntou. Nós temos uma história ontem, hoje e amanhã. É a mesma vida, é a mesma história que eu estou construindo, eu não perco ela, não é? Então, imagina, eu saí da França com toda a minha cultura, com todas as minhas facilidades, e venho a reencarnar no Piauí. O que me levou a reencarnar no Piauí? Não sei. Mas como espírito, quando vamos fazer as escolhas da reencarnação, nós somos orientados pela equipe de espíritos nos mostrando qual a nossa necessidade. Então, nós temos uma história, é impossível reencarnar para corrigir um passado inteiro. Então, a anterioridade, ela se estabelece na memória, tira um pequenino quadro, pequenininho campo da memória, que forma a nossa anterioridade. Allan Kardec tem algumas explicações muito interessantes na Revista Espírita. Então, a gente vai ver que eu vim para estar com essa família. Quem que é essa família? São os espíritos que vieram para me ajudar a mudar a minha vaidade, a mudar o meu orgulho, a sair das minhas ilusões. Então, eu encontro com mães e até com meus processos mentais de dificuldade,
onde isso estrutura o fato do meu espírito, que é a base da minha identidade. Porque agora eu estou, Alzira, você está, Márcia. Porque esta identidade, ela compõe a sua personalidade, que deverá ser reeducada. Então, o Piauí é muito diferente de estar na França. O que ele encontra? Ele encontra um casal de pais amigos, ou não. Quantos pais não são amigos? E essas dificuldades, que nós chamamos de dificuldades, são as necessidades educativas. Quando nós temos que desenvolver isso. Eu me lembro, Márcia, quando foi aí a doutora Adriana, fez aquele movimento maravilhoso lá com a microcefalia, lá na Paraíba, né? Gosto muito dela. E eu fiquei pensando, né? Daquele grandioso trabalho, quantos espíritos reencarnaram para virem com a microcefalia? Quem as recebeu? As mães simples, que precisavam desenvolver o afeto, o cuidado, para auxiliar este espírito a ter a oportunidade de conhecer o afeto, o amor, Jesus. Então, como a gente vai fazer com esses pais? Primeira coisa, mostrar para ele que essa criança, o seu filho, é um espírito que volta. Ah, mas ele é muito ignorante. Mas ele tem sentimentos, ele tem fé. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é a fé que o nordestino tem. Essa fé que enfrenta a seca, que enfrenta tantas lutas que a gente aqui não enfrenta, nós enfrentamos outras. Então, a anterioridade é que se estabelecida é isso que é a misericórdia, por isso que a reencarnação é a justiça divina. Eu reencarno naquele lugar. Agora, como eu vou encontrar com esse pai? Às vezes eu vou encontrar com um pai que não tem nenhum conhecimento, nem de Jesus e nem de nada, e que me abandona, mas vai ter um espírito que vem acolher, vai ter um espírito que vai amar. E esse abandono é da responsabilidade do pai. Por isso que Jesus fala, o escândalo existe, mas ai de quem o faça. Isso é um escândalo, porque ele burlou o compromisso existencial do espírito. Então, quando ele vai brincar com as pedrinhas, quando ele vai brincar com os pauzinhos, quando ele vai construir uma casinha de sapé, ele está desenvolvendo uma sensibilidade que até então estava totalmente apagada. A estrutura da ambientação reencarnatória é um dos maiores legados da educação do contraste. E o que a gente tem que fazer para ajudar esse espírito? Primeiro, orientar os pais que Jesus precisa entrar no seu lar e precisa entrar no seu coração. Então, ele pode ser a pessoa mais simples. E é nessa simplicidade que ele se torna grande. Porque nós, às vezes, achamos que numa casa boa, maravilhosa, está ali as maiores dores. Então, qual que é o ambiente? Uma vez, eu sempre trabalhei com a periferia, desprofissionalmente sempre trabalhei, mas uma vez eu vi uma família, ela tinha muitos filhos, não sabia nem quem era o pai dessas crianças, e um dia, nós conversando com ela, eu pedi para trazer uma para minha casa, para ajudá-la. E ela falou assim para mim, não, dona Alzira, o que eu tenho de mais precioso é o meu filho, são os meus filhos. Eu peço na rua, eu faço tudo, mas eu não dou para ninguém. Essa mulher, ela arrumava muito filho, uma amiga nossa, todo dia lá, dava um remedinho para ela. Era um anticoncepcional, falava que era uma vitamina, para ela não engravidar, de tanto filho que ela tinha. Mas eles eram tão amorosos uns com os outros, que aquilo nos chamava a atenção. Então, eu vejo que muitas vezes nós achamos que fulano não sabe. Onde tem amor, tem educação. Porque muitas vezes o espírito precisava só daquilo. Ele não precisa da roupa, ele não precisa da casa, ele precisa do ambiente espiritual. E esse ambiente espiritual se faz na base do amor.
Porque, às vezes, nos nossos lares, tem isolamento, porque cada um está no seu quarto, cada um está no seu tablet, cada um está no seu computador, cada um está com sua ideia, não há entrosamento, há o vazio existencial. E nesses ambientes não há vazio existencial, porque eu vou tirar a água da cisterna, alguém vai me ajudar. Se faltou a água na minha casa, eu vou ter que buscar o outro, eu vou desenvolver a solidariedade. A evangelização nos explica essa necessidade. O que nós achamos que é dor, que é dificuldade, é uma bênção de crescimento. E como fazer? Trazer, visitar essas famílias, levar o evangelho até elas, para que elas sintam apacentadas, como Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nosso papel é apacentar essas ovelhas. Por isso que Jesus falou, o fardo é suave, o jugo é leve, porque cada um recebe de acordo com aquilo que ele precisava. Às vezes nós queremos cobrar aquilo que nós não temos, nós não construímos ainda. Então, a gente olhando a reencarnação pelo lado educativo que Deus nos oferece, é grandioso. É grandioso. Verdade, professora Alzira. Com amor, né? Tudo a gente consegue. E a gente fica muito feliz com essa tarde, esse final de tarde, com tanto conhecimento, com tanta reflexão sobre nós enquanto espíritos, né? E das nossas crianças também, enquanto a gente pode trabalhar nesse esse processo consciencial desse espírito em desenvolvimento que aqui estamos. Então, a gente agradece de coração, né? Foi um prazer tê-la aqui conosco no Papo Domingueiro, e a gente espera ter outra oportunidade para poder, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre a evangelização de espíritos, não é verdade? E a gente espera outras oportunidades, né? Gratidão e muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, trazer um assunto tão complexo, mas que me traz tanta alegria, porque a evangelização se faz pelo lado mais simples, não é pela complexidade. O viés que nós temos que usar é o amor. E nós precisamos aprender a sentir a necessidade do outro. Eu agradeço muito a você, a Dora, todos os trabalhadores que estão lutando aí para levantar essa bandeira. Tenho certeza que Eurípides tem auxiliado, amparado todos vocês. E rogo a Jesus para que nós possamos unir os nossos pensamentos nessa unificação de desejos de servir, para que nós possamos fazer desse Brasil o coração do mundo. Quando o nosso coração estiver pulsando uníssono ao do nosso irmão, nós estaremos fazendo o que Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe e abençoe todos aqueles que estão conosco nessa tarde. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigada, professora Adriana. Surgiu uma questão aqui, dá tempo para a gente responder? Para mim, tá. Tem uma questão aqui. A Silvia, nossa amiga Silvia, perguntando, considerando que hoje temos crianças questionadoras, podemos e devemos falar nesta linguagem clara de reajuste, resgates, acerca de algumas situações, quando elas perguntam? Sim, essa geração nós não podemos mentir, e nem ofuscar a verdade. A verdade tem que ser trazida em todo sentido. Nós estamos hoje com uma geração muito inteligente, nós temos vivido várias síndromes, nós estamos com um número muito alto de crianças autistas, onde só o amor pode ter essa penetração. Nós temos, eu acho que o evangelizador precisa ter essa clareza, e nós temos a simplicidade da palavra para levar até eles tudo aquilo que eles precisam. Nossa educação, da minha geração, era tudo burlado, tudo escondido. A gente não podia falar, não podia perguntar. Hoje, não. A gente, falando a verdade com amor, nós estaremos trazendo ao espírito o direcionamento, respeitando
que todos têm o direito de aprender e errar. Todos nós. O livre-arbítrio ainda não é uma liberdade plena. Mas eu peço ao evangelizador que não esconda. E não sei se eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas uma vez, eu até já falei isso já muitas vezes, até alguém já ouviu, mas há muitos anos recebi uma caravana aí do Nordeste, e uma criança que nasceu sem o braço, tinha só aqui em cima, um pouquinho do braço, e ela estava com o paletó enrolado, e a mãe, perto, eu via que estava incomodando, porque ela estava com aquele paletó, e aí, de repente, o paletó caiu, eu vi que ela não tinha braço. E aí ela ficou assustada, assim, eu falei assim para ela, o que aconteceu que você está sem o bracinho? Aí ela me diz assim, foi o Deus que não quis que eu tivesse o braço. Eu fui castigada, eu nunca me esqueci isso. E eu falei assim para ela, mas Deus não castiga. Você não conseguiu plasmar no seu perispírito por alguma situação. E aí você nasceu sem o bracinho. Mas no seu perispírito você está recompondo isso. Ela me olhou assim, e aí ela diz assim, nunca ninguém tinha me falado isso. Eu falei, então, você vai ser cada vez mais bela com esse braço, porque esse braço não vai te fazer falta, você vai fazer com o outro. E ela falou, papai do céu, e eu falei, o papai do céu não faz isso, porque Deus não castiga. Falei, você vai chegar lá na sua cidade, vai pedir a sua evangelizadora para te explicar a questão do perispírito. Ela olhou para o lado e falou, é ela que é minha evangelizadora. E a evangelizadora me disse, chorando, nunca ninguém me ensinou isso. E nesta época eu estava com uma neta, minha neta mais velha, ela devia ter uns 10 anos. Ela foi ao shopping com a mãe, com a minha filha, e os manequins estavam sendo trocados de roupa, estavam todos sem o braço. E ela de longe falou assim, nossa, olha quanta moça sem o braço, o perispírito não pôde ser completado. Está vendo uma evangelização que esclarece? Então, nós precisamos trazer para essas crianças de hoje, que estão trazendo muitas dificuldades, nós não precisamos achar que essas crianças da nova era vai chegar tudo pronto, que não é. Nós estamos, olha, com uma geração de espíritos muito inteligentes, mas que precisam ser bastante esclarecidos, muito esclarecidos e muito amados, porque no fundo, os pais não aceitam as dificuldades que trazem, porque são processos educativos para o espírito e para eles. Então, com essa última pergunta e excelente explicação, professora Alzira, a gente finaliza aqui o nosso encontro, o nosso papo, e esperamos nos reencontrar em breve, numa outra oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço para todos vocês, que Jesus nos fortaleça e que todos reflitam bastante nesse convite divino que estamos passando, porque é um divisor de águas, a fim de que nós possamos sair desse momento muito melhores, prontos para servir o Cristo, nesse momento, como trabalhadores da primeira hora do terceiro milênio. Que Jesus abençoe e que esse mundo de regeneração inicie dentro de nós. Eu agradeço, deixo um abraço fraterno e sempre que me for possível estarei contribuindo com vocês. Fiquem com Deus e com muita paz, muita luz no coração de todos. Fique com Deus também, professora Alzira. Paz e bem.